Falamos aqui em nome da NIT Quantic, que é uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e também beleza. Desde 2018, a NIT Quantic atua no mercado de produtos que buscam nos elementos da natureza a fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. O propósito da NIT Quantic é proporcionar a você condições de manter sua frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível, com mais energia para atingir as suas metas, felicidade para aproveitar intensamente os seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você mesmo e o mundo que está à sua volta. Experimente os produtos da NIT Quantic. São entregues em todo o Brasil, sempre mantendo a excelência da empresa em atendimento. Anote o WhatsApp 021 97301 0885 e também faça seu pedido pelo e-mail contato@nitquantic.com.br. Para conhecer os produtos, entre em contato e veja o site www.nitquantic.com.br ou então visite a loja física em Niterói, na Rua Ator Paulo Gustavo 426, na sala 601, em Icaraí. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. Bom dia, torcedor vascaíno, ligado no canal AV+. Estou chegando nesse Acorda Vascaíno, hoje é dia 13 de março, para tratar aí de alguns assuntos para reflexão do torcedor e opinião também, né? Agora, antes de mais nada, eu quero pedir ao torcedor para dar aquele like e divulgar o link, espalhar geral, né, pelas suas redes sociais, para dar aquela força ao canal. Tá legal? Vamos combinar assim? Bom, falando primeiro assim do Pedrinho, né? Tem sofrido muitas críticas. Eu gostaria de lembrar só alguns detalhes. O Pedrinho assumiu o Vasco em janeiro do ano passado. Ou seja, ele tem 1 ano e 2 meses de Vasco. Assumiu o futebol do Vasco em maio do ano passado. Então ele tem 10 meses em que ele assumiu o futebol do Vasco. Ele pega um clube com todos esses problemas, que o torcedor já está cansado de saber, não preciso ficar me alongando, né, de dívidas trabalhistas, dívidas com credores, enfim, nessa situação, sem dinheiro. E esportivamente, o Vasco não vence um Carioca há 8 anos, não vence uma Copa do Brasil há 13 anos, não vence um Brasileiro há 24 anos, ou um título internacional. Então esse foi o quadro, isso foi o que o Pedrinho assumiu e está à frente do futebol em 10 meses, por 10 meses. Então qual foi a ideia do Pedrinho? Reestruturar o futebol, reestruturar o clube, melhor dizendo. Essa é a única saída, não tem como. Então tem que reescalonar as dívidas que ele está fazendo, fazer alguns acordos na justiça, conseguir alguns abatimentos nas dívidas, e é o que ele está fazendo. E para piorar a situação, a SAF do Vasco, da 777, quebrou. Aí quebrou no clube lá da Bélgica, quebrou no clube lá da Alemanha e agora, por último, quebrou no clube australiano. E, logicamente, quer quebrar no Vasco. Então, o Pedrinho se antecipou, entrou com uma liminar e se tornou o responsável, então, pelo futebol do Vasco a partir de maio do ano passado. Tá? Então, ele está fazendo, o que ele está fazendo? Ele está buscando outros interessados, outros investidores, para quando resolver o problema da justiça, tá esse imbróglio aí na justiça, o torcedor está acompanhando, lógico que está acompanhando, e adia, e não sei o quê, e vem para lá e vai para cá, essas coisas da justiça aqui no Brasil, que a gente sabe bem como funciona. Isso não tem uma solução imediata. Então, paralelo a essa questão judicial, o Vasco, o Pedrinho, está buscando outros investidores, para quando resolver o problema da justiça, e a gente espera que o Vasco seja o vencedor desse litígio aí, já tem um investidor já na cara do gol para assumir o futebol do Vasco. Isso é o que se espera. Tá? Então esse é um panorama assim, do que eu entendo da administração do Pedrinho. Por outro lado, tem a parte do futebol, que é o que comanda tudo, é o futebol. E aí vem as críticas no técnico do Vasco. Porque o Carille é ruim, o Carille é isso, o Carille é aquilo. Agora vamos assim parar e pensar um pouco. O Carille assumiu o Vasco com o elenco do ano passado, né? E com a perda inclusive do Adson e do David, e com as voltas do Jair e do Paulinho. E o que faz o Carille?
ele escala um time dentro do elenco que ele tem nas mãos, ele escala o time o melhor possível, o melhor que ele tinha. Eu tenho certeza que 99% dos torcedores do Vasco aprovaram a escalação do time do Carille. E sem falar em outras posições, mas o meio do campo que o Carille colocou é o meio de campo ideal. Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho. E na frente ele tinha quem? O Verratti. A defesa já estava mais ou menos montada. E na frente ele tinha o Verratti. O torcedor só torcia um pouco o nariz para o Alex Teixeira. Mas o Alex Teixeira acabou bem o ano de 2024. E o Carille não tinha outras opções. Então escalou o Alex Teixeira. Então esse era o time que, com certeza, 99% dos torcedores do Vasco gostariam de ver jogando. E começou muito bem. Começou muito bem, no meio do campo, jogando bem, tocando, jogadores aparecendo, se deslocando, criando, o Vasco a bola. Então, começou muito bem. Só que os jogadores foram caindo de rendimento. O Jair está voltando ainda da melhor forma, adquirindo o ritmo de jogo, isso daí não é fácil, ficou quase um ano parado. O Paulinho a mesma coisa. Já que o Jair e o Paulinho não estavam muito bem, o Tietchan também caiu de um pouco de produção. O Coutinho ainda não adquiriu a forma, está melhorando, está bem melhor do que o ano passado, mas ainda não está rendendo tudo que pode. Ainda se machucou agora no último jogo. Então, várias dificuldades. E o Carille, então, começou a ter que mudar o meio do campo do Vasco, que era o ponto alto do time. Então, isso já é um problema. Mas que no papel estava muito bonito o meio do campo, começou até jogando bem, mas depois caiu muito de rendimento. O que ele tinha que fazer? Mudar, pô. Mudar para encontrar um time ideal. Então, ele está com quebra-cabeças. E agora vem mais 3 jogadores. São jogadores de primeira prateleira? Não são. São jogadores para compor o elenco. E aí vem de países diferentes, um futebol totalmente diferente do que é jogado no Brasil, condições climáticas totalmente diferentes. Não conhece, evidentemente, chegaram agora, não conhece o restante dos companheiros, e tem que ter um tempo para conhecer. O Nuno Moreira começou até bem, mas tem que se preparar melhor fisicamente. E o Carille, então, ele vai ter esses 20 dias de treinamento para conseguir montar esse quebra-cabeça que é o time ideal do Vasco, um elenco que ele tem. Então, na realidade, o Carille tem o elenco do ano passado, né? Talvez agora volte o Adson, né? Então já é um bom reforço, e vieram esses 3 reforços aí que não são jogadores da primeira prateleira. Podem ser muito úteis ao time? Pode, a gente torce para isso. Agora, esse é um outro ponto que eu queria também destacar, que é a questão das contratações. O Vasco insiste com essa política, com essa filosofia de contratar quantidade ao invés de contratar qualidade. E isso não dá certo, isso daí já está comprovado ao longo dos anos que é uma política equivocada, não dá certo. Contrata muitos jogadores, mas não contrata jogadores de primeira prateleira, para serem titulares do time do Vasco. O Vasco está precisando de jogador para ser titular, não está precisando de jogador para compor elenco. E é o que o Vasco tem feito, essas últimas contratações. O Vasco contratou 8 jogadores, desses 8, só 2 são titulares hoje, é o Tietê e o Lucas Freitas. O restante é jogador para compor elenco. E agora, eu li notícia, agora não me lembro nem aonde, que o Vasco está querendo, nessa janela, né, interna aqui para o mercado brasileiro, está querendo contratar mais uns 3 ou 4 jogadores. Que jogadores vão ser esses? Jogadores para compor elenco, porque não tem jogadores da primeira prateleira para chegarem e assumirem a camisa titular do Vasco. E é o que o Vasco precisa. Não adianta jogador para compor elenco que se gasta dinheiro com muitos jogadores e não melhora a qualidade do time. Dá para entender isso? Tem que desenhar isso? Os exemplos estão aí dos últimos anos. O Vasco contrata 8, 9, 10, 12 jogadores e dispensa 5, 6, 7 e não forma um grande time. Pô. Qual é a parte que a direção do Vasco, o departamento de futebol do Vasco, não entendeu ainda? Então o que aconteceu? O Vasco tentou primeiro os jogadores importantes, jogadores para resolver o problema. O Vasco tentou, mas perdeu todos, pô.
Então ele perdeu o Coelho, por exemplo. O Atlético Paranaense caiu para a Série B, dispensou seus principais jogadores por causa do salário, para conter a despesa. O Vasco tentou o Coelho, tentou, namorou, veio o Atlético Mineiro, levou. Aí tentou o Canóbio, também tentou, mostrou interesse e tal. E o Vasco tinha uma aproximação com o Atlético Paranaense, que contratou o Hugo Moura, o Atlético Paranaense contratou o Léo Pelé. Então tinha já uma porta aberta para negociação. Mas perdeu o Canóbio para o Fluminense. E a última perda, o Rony, cara. O Vasco ficou mais de um mês namorando o Rony, cara. É lógico que eu entendi inicialmente, realmente o Rony queria ganhar muito, um salário astronômico no Vasco, e o Vasco, lógico, não tem essa verba necessária, evidentemente, com as dificuldades, então segurou um pouco, tentou um empréstimo, fez a coisa andar certo, né? Porque também não é, quero ganhar mais de 1 milhão, porra, não é assim também, né? Jogador que nunca foi convocado para a seleção brasileira, então, porra, ganhar 1 milhão, então também não é assim, então eu entendi. Agora, na medida que o tempo foi passando e as opções foram sendo reduzidas, o Vasco foi perdendo algumas opções, a coisa foi ficando pior. O time não rendeu dentro do campo, a torcida impaciente, muita crítica. Então o Vasco voltou a namorar o Rony. O Fluminense tentou, não conseguiu. O Rony tentou ir para fora, não conseguiu. E o Vasco então voltou à carga. O Rony aí fica naquele negócio, aquele rame-rame e tal. Aí o Atlético Mineiro veio em 2 dias, em 48 horas, levou o Rony, pô. Aí o Vasco acordou, eu quero o Rony. Aí foi lá no pai do Rony, ainda ficou uma situação constrangedora, porque aí o Palmeiras já tinha fechado com o Atlético Mineiro, o Vasco ainda ficou mal, né, perante o mundo aí do futebol, faltou ética e tal, esse negócio todo. Em vez de procurar o clube, procurou o pai do jogador, aquela coisa toda, e não conseguiu. E agora, pelo que as notícias estão dando aí, o Vasco está a fim de mais 3 jogadores. Que 3 jogadores? Aonde que vai conseguir? No mercado interno, 3 jogadores para serem titulares do Vasco. O Vasco precisa de jogadores titulares, jogadores que saibam jogar e que tenham força física, condição física para aguentar os 90 minutos. Isso é que o Vasco precisa. O Vasco tentou também o Uruguai, aquele Brian Rodrigues. Aí o América do México, né, que é um time vencedor lá no México, só aceitou negociar no meio do ano. E aí o Vasco não conseguiu trazer esse jogador. Agora, se eu mando alguma coisa no Vasco, eu contrato esse jogador e espero o meio do ano. Porque pelas informações que nós temos, eu nunca vi jogar, mas pelas informações aí do meio do futebol, é um bom jogador. Um jogador da seleção uruguaia, um jogador que está num grande clube do México, o América volta e meia campeão no México, acho que até tricampeão lá. Então é um jogador que pode agregar valor no time titular do Vasco. Ele pode ser um jogador titular no Vasco. Tem grandes chances de ser um jogador titular no Vasco. Ah, pode não ser? Pode. Pô, isso pode qualquer coisa. Pode qualquer coisa. Mas a chance dele ser titular no Vasco, dele agregar qualidade ao time do Vasco é muito grande. Então é preferível economizar o dinheiro agora nessa janela interna e botar um dinheiro para contratar esse jogador e esperar julho, pô. Porque tem mais um detalhe, esse campeonato brasileiro, no dia 15 de junho, ele vai ser paralisado por causa do Mundial Interclubes. E vai ficar um mês o campeonato brasileiro parado. Então, na realidade, o Vasco vai perder, vão ter 12 rodadas do campeonato brasileiro até o dia 15 de junho. Então o Vasco, a meu ver, era preferível ficar com esse elenco, que é melhor do que o ano passado, pelo menos isso, é melhor do que o ano passado, e jogar essas 12 rodadas. E esperar esse jogador uruguaio, que tem grandes chances de ser titular no time do Vasco. É melhor do que contratar 3, 4 jogadores agora na janela interna, que com certeza não vão ser jogadores da primeira prateleira, pô. Então o Vasco já tem 8 contratados, vai ter 11 ou 12. E o Vasco vai continuar só com 2 titulares desses 12. Vão ter 10 jogadores, o Vasco pagando salário, tendo que pagar os direitos federativos dos jogadores, e não melhora a qualidade do time. Então o que adianta? Então essa política de contratações
o Vasco, de uma vez por todas, tem que modificar. Não adianta contratar quantidade, tem que contratar qualidade. Ok, meus amigos, esses são os assuntos que eu gostaria e trouxe para cá hoje, para o torcedor refletir e para o torcedor opinar também. Torcedor, dê a sua opinião aí sobre a minha opinião, ok? Às 10 horas teremos aí o BDG com o nosso bravo Emerson. E então espero vocês até uma outra oportunidade, ok? Um grande abraço e até a próxima.